Olá galera, bem-vindo a ADEC, American Dreams English Course, e vamos começar aqui a nossa primeira aula demonstrativa de inglês, tá? A primeira das duas que eu vou disponibilizar para vocês aí, ok? Para vocês terem uma ideia como que será o nosso curso, right? Como vai ser o nosso curso, tá bom? Nessas duas aulas que eu denominei aula de introdução, Introduction Class, né? Nós vamos falar primeiramente do Simple Present, ok? Nós vamos falar como que monta uma frase em inglês, qual que é a estrutura, ok? Do Simple Present. Nós vamos ver um pouquinho também de terceira pessoa, tá bom? Terceira pessoa. Nós vamos ver interrogativa e negativa das frases em inglês. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula falando sobre a frase básica em inglês, como que eu faço para montar uma frase básica em inglês. Gente, para eu montar uma frase em inglês eu preciso de uma estrutura básica, é isso que nós vamos aprender no nosso curso. Nós vamos começar com aquela estrutura básica mesmo de um sujeito, nós vamos precisar de um sujeito, nós vamos precisar de um verbo, nós vamos precisar de um complemento, tá ok? Então é isso que nós vamos ver na nossa aula, tá? Ok? Para você ter uma ideia, em inglês, é o sujeito que conjuga o verbo. Então, voltando a falar da estrutura, então eu preciso de uma estrutura, eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo, eu preciso de um complemento. Os sujeitos em inglês são as pessoas das frases. Então nós temos I, you, he, she, it, we, they como pessoas da frase. Alright? Ok? Então esses são os sujeitos. I, eu, you, você, he, she, it, ele ou ela, we, nós, they, eles ou elas, right? Então nós temos essas pessoas da frase. Depois nós precisamos dos verbos, que é as ações propriamente dita que nós vamos colocar nas frases, ok? Em uma outra aula eu vou mostrar para vocês como são formados os verbos, tá ok? Mas uma coisa nós sabemos aí. Em inglês, quem conjuga o verbo são sujeitos. Vamos pegar um verbo aqui bem fácil, só para vocês entenderem. Vamos pegar o verbo like, né? O verbo like. O verbo like significa gostar, alright? O verbo like significa gostar. Então, toda vez que você for falar eu gosto, é o I, like, que eu gosto, e depois você vai precisar de um complemento. Tá? Nós vamos fazer dessa forma com todos os verbos da língua inglesa, né? Lembrando, para montar uma frase em inglês nós precisamos de uma estrutura bem básica, okay? Nós precisamos de um verbo, nós precisamos de um sujeito e precisamos de um complemento, alright? Na verdade, sujeito, verbo e complemento, né? Essa frase em inglês. Então, como eu falei para vocês aqui, nós temos o sujeito I, right? Aí logo após você vai precisar de um verbo, o like, nós definimos aí agora do princípio o like, e depois nós vamos ter aí o complemento, que é o resto da informação que você queira falar. Por exemplo, I like chocolate, vamos usar essa frase, I like chocolate, né? Eu gosto de chocolate. Em inglês, gente, nós sabemos que em inglês quem conjuga o verbo é o sujeito, ok? Como assim? Em português, se nós formos pensar em português, né? Se nós formos fazer essa comparação com o português, nós temos que fazer uma concordância do verbo com a pessoa. Por exemplo, pegando um exemplo bem basiquinho aqui, eu gosto de chocolate, por exemplo, né? Então, o verbo gostar, ele tem que estar em concordância com a primeira pessoa, eu, tá? Então a terminação do verbo vai ser eu gosto. Se eu estiver falando de ela gosta, ok? Então
a terminação do verbo tem que estar em concordância com a pessoa ela. Em inglês nós não temos isso. Em inglês, quem conjuga o verbo é o sujeito, ok? Por isso que é muito importante termos o sujeito no verbo, ok? Então, por exemplo, se eu quero dizer em inglês eu gosto de chocolate, eu vou usar o verbo like. Ah, mas eu não tenho que trocar a terminação do like porque estou tratando da primeira pessoa? Não, gente. Em inglês nós não fazemos isso. Ok? Então é normal. Então vai ficar I like e depois nós vamos ter o complemento, que no caso aqui é o chocolate. Tá? Na segunda pessoa, you like chocolate. Right? Não é porque a primeira pessoa tá eu gosto que em inglês vai ficar I like. Existe isso não tem cabimento nenhum. Até mesmo no plural. Quando você fala em português nós gostamos, ok? A terminação do verbo gostar ela tem que estar em concordância com o sujeito. E no inglês não tem isso. We like, they like, eles gostam. I like, you like, we like, they like. Alright? Então, nós podemos dizer que é a forma simples do verbo para todo mundo. Ok? É a forma simples do verbo para todo mundo. Nós não variamos o verbo de acordo com a pessoa. Tá ok? Então, precisamos lembrar disso sempre, tá? Nós sabemos que é o seguinte, o verbo em inglês, né? Quando ele chega na terceira pessoa, quando esse verbo chega na terceira pessoa, que aqui está representado pelos pronomes he, she e it, quando esse verbo chega na terceira pessoa, ele recebe um S na afirmativa, tá ok? Então, obrigatoriamente, o verbo na terceira pessoa, ele recebe um S. Todos os verbos em inglês, tá bom? Todos os verbos em inglês recebem um S na terceira pessoa e isso é obrigatório, não é opcional, ok? Então, por exemplo, quando nós pegarmos o verbo aí, que nós começamos o verbo like. I like, you like, she likes. Tá? Então, esse verbo chegando na terceira pessoa tem que colocar um S nesse verbo, não se esqueçam disso. Alright? Se eu for pegar outro verbo, por exemplo, work, né? Então, começo lá, I work, né? Que é eu trabalho, you work, você trabalha, she works, tá? Então, temos que colocar um S nesse verbo, ok? He works da mesma forma, tá? Aí você fala pra mim, mas isso é plural? Não, isso não é plural. Isto é regra de terceira pessoa. É obrigatório você colocar o S na terceira pessoa. Aí você pode me falar, mas eles vão entender se eu não colocar no S? Gente, entender até que vão sim, né? Mas vão entender também que sua gramática não está muito legal para você usar a terceira pessoa sem o S. Então, como eu falei para vocês, isso é obrigatório, alright? Então lembre-se disso. Para eu montar uma frase no inglês, eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo, eu preciso de um complemento, ok? Esse verbo ele não altera, ele não varia conforme a pessoa. Tá? Ele só tem essa variação de terceira pessoa, porque tem uma regra que fala todo o verbo na afirmativa que vier depois de terceira pessoa recebe um S, tá ok? Esse verbo recebe um S, tá ok? Na afirmativa. Detalhe, gente, é apenas o primeiro verbo. A minha frase pode ter 10, sei lá, quantos verbos vocês quiserem, right? For possível, né, na verdade. O primeiro verbo, ele tem que ter um S, apenas o primeiro verbo, ok? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, ainda nesse vídeo, vou falar para vocês sobre o uso do S, a terminação, na verdade, de verbos na terceira pessoa. Tá? E até mesmo o que é a terceira pessoa, só para vocês terem uma ideia aí, ok? Né? As outras formas de terceira pessoa, alright? Ok? Mas aí nós já temos
a estrutura. Agora é só você pegar todos aqueles verbos que nós já sabemos, que nós conhecemos, que você conhece, tá? Que nós vamos aprender nesse curso e fazer dessa forma, ok? Para nós podermos conjugar os verbos em inglês. Lembrando, mais uma vez, todos os verbos em inglês são assim, tá? Tá ok? Alright, então é só você pegar sujeito, verbo e complemento. Se eu sei já o sujeito, aqui são as pessoas, tá? Eu tenho conhecimento de verbos e tenho alguma noção de complemento, né? Que é o resto da informação que nós precisamos fazer. Nós vamos sim conseguir montar uma frase em inglês. Tá ok? Right? Agora nós vamos falar especialmente da terceira pessoa. Tá ok? Essa parte do nosso curso vai ser só referente à terceira pessoa. Lembrando, gente, que isso como é uma aula demonstrativa, tá? É só para vocês terem uma ideia de como que nosso curso vai ser. Lembrando que isso tudo vai estar na íntegra dentro dos nossos cursos, tá? Ok? Isso tudo vai estar bem explicado dentro do nosso curso, com exemplos, com exercícios, ok? É só para vocês terem uma ideia aí realmente de como vai ser, tá ok? Agora vamos lá, a terceira pessoa, coisa que muita gente não sabe. Nós vimos alguns minutos atrás aí que eu falei para vocês que todo o verbo que vier depois de terceira pessoa tem um S, né? Recebe um S. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre essa terceira pessoa. Gente, terceira pessoa, no que eu mostrei no slide anterior, mostrei para vocês, lá estava representado por he, she e it, tá? Ok? É a terceira pessoa, é o pronome na terceira pessoa, ele, ela ou ele ou ela, que nós usamos para coisas, né? Que é o it, tá? Então, ele, he, ela, she, it, ele ou ela, tá? Então, aí são a terceira pessoa dos pronomes. Gente, mas um detalhe, terceira pessoa é tudo que nós estamos falando sobre, tá ok? Por exemplo, eu estou falando sobre o ônibus, então o verbo que vier depois de ônibus, ele tem que ter um S, ok? Então, terceira pessoa também é tudo que falamos sobre, tá? Uma vez, isso aconteceu comigo, uma vez eu fui corrigir a prova de um aluno para ele, né? Nem era aluno meu, mas ele fez uma prova de seleção e na correção da prova, alguma coisa, ele me pediu para eu ajudar ele. A frase que pediram para ele passar para o inglês estava alguma coisa como assim: Roberto trabalha o dia inteiro, né? A frase era mais ou menos essa, né? Mais ou menos essa, mesma intenção. Roberto trabalha o dia inteiro. E ele usou aquela estrutura, né? Sujeito, verbo e complemento, né? Ele viu o sujeito era Roberto e aí ele colocou Roberto. Quando foi colocar o verbo, ele colocou o verbo sem um S, ou seja, ele colocou Roberto work, ok? All day long, ou seja, o dia inteiro. E o avaliador considerou a resposta, né, incorreta. Né, a transformação, prefere a tradução que ele colocou incorreta. E ele me questionou o seguinte: mas peraí, se trabalha work e o verbo e o sujeito conjuga o verbo, por que eu errei? Essa foi a pergunta que ele me fez. Ele não avaliou, gente, que Roberto está na característica de terceira pessoa. Como eu falei para vocês, terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre. Eu estou falando para vocês sobre o Roberto. Vamos voltar lá nas nossas aulas, lá no terceiro, quarto ano, quinto ano? Vamos lá, vamos voltar? Olha só. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, quem ouve. Terceira pessoa é aquilo que nós falamos. É sobre aquilo que nós falamos, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, tá? Terceira pessoa é aquilo que nós estamos falando sobre, tá? E a regra lá do inglês fala: todo verbo que vier depois de terceira pessoa
O fato é que nós ficamos muito focados ao he, she e it. Foi que ele me falou, nossa, mas se aqui tivéssemos usado o he, eu teria acertado e colocaria o works, tá? Mas é porque ele ficou muito focado no fato de he, she, works ser terceira pessoa. A partir de agora, a terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre, ok? Então temos que prestar atenção nisso. Então a terceira pessoa ela pode ser o he, she, it. A terceira pessoa pode ser um nome, right? Ok? A terceira pessoa pode ser um título, tá? Vou dar um exemplo de um por um. Terceira pessoa, como he, she, it, nós já vimos. She works at Fiat, alright? He works all day long. He works with my mother. Outra frase, she likes chocolate. Então nós usamos aí o he, she, it, que são os pronomes. Tá, vamos usar agora com nome. Marcelo works, alright? Fabiano likes, ok? Samantha needs, tá? Então vocês viram que depois do nome eu estou tratando de terceira pessoa. Nós colocamos um S aí no verbo. Título. Vamos para o fator título agora. My father likes, alright? My father works all day long, tá? My teacher, my teacher wants to speak English, right? Então, vocês viram que depois de my teacher não é um nome, é um título. Então, depois de my teacher, eu coloquei um S aí na terceira pessoa, alright? Ok? Objeto agora. Por exemplo, se eu for falar aqui, the airplane, o avião, the airplane flies, right? O avião voa. Or the dog sleeps, right? Então estamos falando que o cachorro dorme, né? The dog sleeps all day long, right? Or my dog sleeps all day long. Então eu coloquei, né, o S depois de my dog, porque aí é um título, mas não deixa de ser terceira pessoa, tá ok? Então, gente, não se atentem ao fato de que terceira pessoa é só apenas he, she e it. Terceira pessoa pode ser um nome, terceira pessoa pode ser um título, tá ok? Terceira pessoa pode ser um objeto. Se eu falar para vocês sobre o quadro, alright? A nossa aula, right? A nossa aula ensina. Our class learns, right? Or teaches, sorry. Our class teaches the third person. Our classes teaches the third person. Ok? Então, não se atentem apenas ao fato de he, she e it, alright? Lembre, grave essa regrinha. Todo verbo que vier depois de terceira pessoa, abre parênteses. Terceira pessoa, tudo aquilo que nós falamos sobre. Fecha parênteses. Tem S, alright? Tem S, ok? Não se esqueça isso. Nome, título, objeto, nós temos que colocar um S, right? Bom, entenderam? Qualquer coisa pode mandar um e-mail, alguma coisa que nós vamos aprofundar mais nisso. E lembrando que, como essa é a nossa aula, né, de apresentação, tá? Nas nossas aulas dentro da plataforma, alright? Nós vamos ter isso tudo detalhado, gente. Isso é só para vocês terem uma ideia como que as coisas funcionam, ok? Agora nós vamos falar, tá bem rapidão aqui, ó, das terminações dos verbos na terceira pessoa, ok? Como que nós fazemos os verbos na terceira pessoa. As terminações dos verbos, elas funcionam da seguinte forma na terceira pessoa. Primeira coisa que nós vamos ver, né, são os verbos terminados em Y, right? Quando eu estou mostrando aqui para vocês. Verbos terminados em Y. Por exemplo, study. Os verbos terminados em Y, quando esses verbos chegarem na terceira pessoa, ok?
nós vamos... se esse verbo... Isso é muito importante, viu, gente? Se esse verbo terminado em Y, ele for seguido de consoante, ok? O que é que nós vamos fazer? Tira o Y e acrescente IES. Ok? Right? Então, acrescente IES nele. Então, o study vai ficar studies. Ok? Right? Tomem cuidado com isso. Preste atenção nisso aí. Alright? Ok? Ele é terminado com Y, nós vamos tirar o Y e colocar IES quando esse verbo confrontar com a terceira pessoa. Right? Por exemplo, she. Vamos começar lá da primeira conjugação, do primeiro sujeito. Vamos lá. I study. You study. She studies. I study. You study. My father studies. Tá? Se vocês quiserem aí, gente, vocês podem repetir aí, ó. Tem as frases estão aqui para vocês verem. E vocês podem repetir aí, alright? Okay? Vamos pegar um outro verbo aí, ó. O verbo cry, ok? Então vamos lá, chorar, né? Cry. Então vamos lá. I cry. You cry. The baby cries. Porque the baby, eu estou falando para você sobre o bebê. Então, lembrando que terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre, alright? E o verbo cry, ele tem a terminação de Y, e antes do Y tem uma consoante. Ok? Então, nesse caso, nós vamos tirar o Y e colocar IES. Alright? Então, grave essa primeira regra. Aí você vira para mim e fala assim, tá, ok, professor, mas e o verbo play, né? Play, jogar. Ele é um verbo terminado em Y. Ok, gente, ele é um verbo terminado em Y, mas lembra que eu falei lá no começo? Ele é terminado em Y, mas ele é seguido de vogal. Nesse caso, nós vamos seguir aquela regra lá que eu falei lá desde o começo. Acrescente um S, porque ele é prescindido, ele é seguido de vogal. Então, aí nós não fazemos nenhuma alteração, não. Só acrescentamos o S. Então, a frase vai ficar assim, ó. I play, you play, he plays. Olha aqui como que ficou. Não tirou o Y. She plays, they plays. Or, sorry, they play. Alright? My father plays video game. My brother plays video game. Estou falando do meu irmão. Alright? Porque então, nessa forma, eu não tiro o Y. Só tiro o Y, lembrando mais uma vez, quando o Y for seguido de consoante. Ok? Alright. Next one. Verbos terminados com SH, CH, tá? Vou separar eles aqui, então vamos lá. Verbos terminados com SH, CH, S, ok? Eu vou dar exemplo de um por um aí para vocês. Esses verbos, gente, nós acrescentamos na terceira pessoa o ES, alright? Na terceira pessoa, obrigatoriamente, esses verbos, eles têm que acrescentar na terceira pessoa o ES. Vamos lá. Vamos pegar primeiro o verbo wash. To wash é lavar, tá? Então eu vou pegar esse verbo, colocar dentro daquela estrutura de sujeito, verbo, complemento. Então vai ficar assim, ó. I wash my car. Viu aí que o verbo tem a terminação de SH. She washes her car. Ela lava o carro dela. Então aí eu usei a terceira pessoa. O verbo é wash, terminado em SH. Eu coloquei um ES aí na terceira pessoa, que é, lembre-se, obrigatório. She washes her car. Vamos pegar o verbo watch. To watch. To watch é assistir. Alright? Então vamos lá. Primeira pessoa, I watch the film. Segunda pessoa, you watch the film. Terceira pessoa, usando o pronome she. She watches the film. Right? She watches the film. My father
watches the film. Por que eu coloquei o ES em my father? Porque eu não estou falando sobre meu pai. Então, se eu falo sobre alguma coisa, lembrando que acho que um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, esse sobre, gente, tem que estar no singular, não pode ser plural não. Não posso falar sobre meu pai e minha mãe. Tem que ser só sobre ou meu pai ou minha mãe, tá? My brother or my mother, alright? Então, nesse caso, nós colocamos o ES aí na terceira pessoa, tá ok? Verbos terminados com S, né? Um verbo muito simples aqui, o to kiss. To kiss é o verbo, né? Beijar, right? Então, I kiss, you kiss, she kisses, right? My mother kisses me, right? Okay? My father kisses the baby, alright? Então eu coloquei um ES aí no verbo terminado em S, alright? Aí nós vamos usar da mesma forma terminado em X, right? Nós vamos usar também, ok? Verbos terminados em O. Aqui eu tenho dois aqui para mostrar para vocês, que é o verbo to do, que é o verbo fazer, right? Ok? Nós vamos pegar esse verbo, colocar ele naquela estrutura de sujeito, verbo, complemento. Então eu vou vir I do, you do, right? Quando esse verbo chegar na terceira pessoa, também ele recebe o ES. She does. A pronúncia dele, repita comigo aí, ó. She does. Alright? Ok? Então, você coloca she does, he does, my father does, right? My brother does his homework. Okay? My mother does his task or work. Okay? Job. My mother does her job. Right? Então, esse verbo na terceira pessoa, apenas na terceira pessoa, ele recebe um ES porque ele é terminado com O. Right? Com a vogal O. Isso também acontece com o verbo to go. Right? Quando você tem o verbo to go, que significa ir, tá? Então eu vou colocar ele dentro daquela estrutura. I go, sujeito, verbo, complemento. I go to church. Eu vou à igreja. You go to church. Você vai à igreja. She goes. Ele é terminado em O, então ele recebe o S. She goes to church. My mother goes to church. Right? Então nós temos que colocar esse ES, desculpa, no verbo obrigatório. Lembrando mais uma vez que quando esse verbo sai da terceira pessoa, ele volta ao normal, right? Então só para isso aí nós vamos fazer com todos eles os verbos e também todas aquelas diferenças de terminações. Então eu pego aí, ó, I go to church, you go to church, she goes to church, my father goes to church, we go to church. Vocês observaram que o verbo voltou ao normal? They go to church. Não é mais goes, right? Agora é go, porque ele saiu da terceira pessoa. Lembrando que essa regra é só para terceira pessoa, ok? Então nós vimos aí verbos terminados em SH, CH, X, tá? O próprio S. Qual que nós vamos fazer na terceira pessoa? Nós vimos os verbos terminados com Y seguido de consoante, como que nós vamos fazer? Nós vimos os verbos terminados com O, que nós vamos fazer na terceira pessoa. Aí agora nós temos o verbo have. O verbo have, gente, ele, pelo fato dele ser um verbo regular, ou seja, o to have, que significa ter, right? Pelo fato de ele ser um verbo irregular, na terceira pessoa ele vai mudar a forma. E nesse caso, o have eu não tenho que colocar o S nele. Tá? Eu tenho que mudar a forma dele de have para has. Tá? Vamos ver como que fica. Olha só. Então, to have, ter. Alright? Vou pegar o verbo to have e colocar ele dentro daquela estrutura, sujeito, verbo, complemento. Então vamos lá. I have breakfast. Né? Eu tomo café da manhã. You have breakfast. Você toma café da manhã. She has
breakfast. Vocês viram que ele transformou de have para has? Right? Então, é dessa forma que o verbo have se porta ao chegar na terceira pessoa. She has breakfast, right? My father has breakfast, né? Right? Uma outra, vamos mais um pouquinho de frase, olha só. I have to study, eu tenho que estudar. She has to study, ela tem que estudar. My father has to do, meu pai tem que fazer. Quando esse verbo sair da terceira pessoa e volta ao normal. We have to do. They have to do. Right? Ok? Então tá aí todas as formas de terceira pessoa para vocês usarem. Mas lembre-se, gente, tem que usar, tem que treinar. Right? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Quem me conhece já viu falando isso, ó. Não aprende inglês se ficar calado. Tem que treinar, tem que falar, ok? Alright? Então vocês seguindo essas regrinhas aí, vocês vão ficar fera aí, tá? Pegue mais frases, ok? Pegue mais frases, tenta montar mais frases com esses verbos, alright? À medida que você vai enriquecendo seu vocabulário, tente montar mais frases, ok? Right? Alguma dúvida? Não? Se tiver, mande para mim. Agora nós vamos falar sobre como eu faço pergunta em inglês e na terceira pessoa. Interrogativa. Nós vamos começar a falar primeiro da interrogativa. Ok? Como que eu faço perguntas em inglês? Gente, por favor, dê uma olhada nessa pergunta aqui, nessas duas palavras que eu coloquei aqui, dessas duas frases, na verdade, que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Right? Por favor, me mostre aqui nessas duas frases que eu coloquei logo aqui no vídeo, né, no slide. Me mostra qual dessas duas frases é pergunta. Qual dessas duas frases é uma afirmativa? Escolheram? Ok? Beleza. E agora? Qual delas é uma afirmativa? Você provavelmente deve ter escolhido a de baixo, né? Right? Beleza. Agora vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer com vocês agora. Como que eu falaria essa frase, essa primeira frase? Você gosta de chocolate? E a segunda frase? Você gosta de chocolate? O que nós usamos aí para diferenciar uma frase da outra, sendo que a escrita é a mesma? A entonação. Quem respondeu a entonação aí acertou. Ah, eu usei o sinal de interrogação aqui no final. Ok, beleza. Mas e na pronúncia? E para falar isso? E para o outro cara entender que isso é uma pergunta? Vocês usaram a entonação. Então nós temos essa ferramenta em português, né? Que é a entonação, que vai nos dizer se é uma pergunta ou não. Gente, em inglês, eles não têm esse costume. Não é que a entonação não exista, não. Existe, mas eles não têm esse costume de fazer uma pergunta usando a entonação. Eles não têm esse costume, right? Esse negócio de entonação é coisa nossa, é da nossa cultura, é nossa assinatura, vamos dizer assim, tá? O que eles fazem? Então, como que eles fazem para fazer pergunta? No final dessa apresentação, que eu vou voltar com essas duas perguntas em inglês e vou fazer a mesma pergunta para vocês, tá? Right? E vocês vão ver como que é super fácil, super tranquilo usar isso. Então tá. Como eu disse para vocês, eles não usam a entonação como a principal ferramenta da pergunta. Right? Ok? Então o que eles fazem? Gente, eles usam uma coisa chamada de auxiliar, tá? Para identificar que a pessoa está te fazendo uma pergunta, ok? Eles usam um auxiliar, ok? Existe uma regra em inglês, né, que vocês também vão levar isso para toda a vida que vocês estiverem falando inglês, não só aqui no nosso nível básico, mas intermediário, avançado, para que você já está falando inglês, tá? Existe uma regra que fala o seguinte: todo o verbo, desculpa, não é essa regra não, é a outra.
Eu confundi aqui com não faz perguntas sem usar um auxiliar, tá? Ok? Então, não faz perguntas sem usar o auxiliar. Toda vez que você for fazer pergunta, a gente tem que acender uma luzinha na cabeça de vocês e falando assim, nossa, eu tenho que usar um auxiliar. Ok? Right? Então, temos que aplicar essa regra. Com nós aqui, gente, nesse primeiro modo, vocês vão aprender 9 auxiliares para fazer a pergunta. Right? Okay? 9 auxiliares. E nesse primeiro tempo verbal, tá? No primeiro tempo verbal que vocês vão estudar com a gente, tá? O auxiliar que nós vamos usar é o do e o does, tá? Esse auxiliar é o quê? É uma dica para mostrar para vocês que isso é uma pergunta. Eu estou te fazendo uma pergunta, é uma dica, é um detalhe só para te mostrar como que é uma pergunta para você poder responder aquilo que está sendo perguntado para vocês. Right? Por isso que ele chama auxiliar, tá? Então, nesse primeiro tempo verbal, nós vamos aprender o auxiliar do e does, right? Vamos ver como que esses auxiliares funcionam na íntegra, right? Bom, vamos voltar lá para aquela estrutura. Lembra aquela estrutura que nós vimos há pouco? Sujeito, verbo e complemento? Vamos lá. Eu vou usar uma estrutura agora, a estrutura da interrogativa. Então, para fazer uma interrogativa, vendo a base da estrutura, eu vou ter um auxiliar, eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo e eu preciso de um complemento, ok? Como eu falei para vocês, o auxiliar que nós vamos aprender agora vai ser o do e o does, tá? Então, vamos lá. Quando eu uso o do e quando eu uso o does. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Então tá, vamos lá. Auxiliar, eu vou usar o do para I, you, right? Ok? Para terceira pessoa, eu vou usar o does. Então, vai ficar assim. Does he, does she, does it, e toda aquela regra da terceira pessoa. Does my father, lembrando que terceira pessoa é tudo que nós falamos sobre. Does my father, does my mother, right? Tudo que nós estivermos falando sobre. E para a parte plural, ou seja, para o plural, nós vamos usar do para we, do para they, né? Nós vamos realmente voltar a usar o do, tá? E depois que nós usarmos essa estrutura, aí nós vamos ter o verbo normal, nós vamos ter o complemento. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou fazer aquela pergunta, né? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então eu tenho que usar o auxiliar do, mais o sujeito I ou you, right? E o restante da frase. Para a terceira pessoa, nós vamos usar o does. Does she like? Detalhe, como isso é uma interrogativa, nós não colocamos S na terceira pessoa. O verbo volta ao normal. Então, não tem S na terceira pessoa. Ok? Lembra que eu falei para vocês? Todo verbo que vier depois de terceira pessoa na afirmativa recebe um S. Aqui é uma pergunta, então não tem S em lugar nenhum. Esquece essa regra de terceira pessoa, no caso da negativa e da interrogativa. Ok? Esse S nós só vamos encontrá-lo na afirmativa. Right? Então vamos lá. Continuando aqui, então a pergunta vai ficar: do I like chocolate? Do you like chocolate? Esse do, gente, ele é obrigatório na pergunta, tá? Quando você estiver fazendo uma pergunta. Right? E detalhe, esse do e esse does, ele não tem tradução. Ok? Ele não tem um significado, ele só é uma dica para você saber que isso é uma pergunta. Ok? Right? Já que eu não uso, ou eles não usam, né, na verdade, a entonação como principal ferramenta para fazer uma pergunta. Então, eles fazem o uso do do e does. Alright? Ok? Mais uma vez. Do I like? Do you work? Does she work? Do we work? Ok? Right? E, gente, outra coisa que muita gente pensa também, né, ou acha,
Os auxiliares, eles vão vir sempre antes do sujeito. Então você, vamos dizer, você foca no sujeito, alright? I, you, he, she, it. Antes do sujeito que nós colocamos os auxiliares, right? Não é igual muita gente fala que nós temos que começar a frase com um sujeito, com um auxiliar, na verdade, para fazer pergunta. E se o sujeito estiver no final da frase? E se o sujeito estiver no meio da frase? Você vai começar a pergunta com o do? Olha só esse exemplo, o que muita gente faz, né? Vamos supor, eu tenho essa frase assim, what time you have breakfast? Que hora você toma café da manhã? Right? Se eu colocar o do no começo da frase, vai ficar do what time you have breakfast. Essa frase está errada. Porque, como eu falei para vocês, o auxiliar, ele segue o sujeito. Onde que está o sujeito dessa frase? Right? Onde que se encontra o sujeito dessa frase? O sujeito está no meio da frase. Então, é lá que o do vai estar. Right? Então, essa frase vai ficar what time do you have breakfast? Tá? Eu não posso separar os auxiliares dos sujeitos, porque foram para isso que eles foram criados. Por isso que eles recebem o nome de auxiliar. Tá? Right? Se eu não colocar ele perto do sujeito, ele deixa de ter essa função de auxiliar. Por que ele é um auxiliar? Right? Então, ao contrário do que todo mundo pensa que a frase, né, eu já ouvi muitos alunos meus me falando, não, professor, eu tenho que começar a pergunta com o do, não necessariamente, tá? Quando o sujeito começar a frase, sim, é lógico, né? Está começando a frase, então você vai começar com o do. Mas e se o sujeito estiver no meio da frase? Então é lá no meio da frase que os auxiliares, o do e o does, da mesma forma, eles vão estar. Ok? Porque eles auxiliam o sujeito, eles acompanham o sujeito. Ok? Se por um acaso, né, pode ser, não sei, do sujeito estiver lá no final da frase, é lá que nós vamos colocar o auxiliar. Então os auxiliares, eles acompanham o sujeito, é por isso que eles recebem esse nome de auxiliar. Todos os auxiliares que vocês vão ver, lembra que eu falei para vocês que nós vamos ver 9 auxiliares? Então todos os auxiliares seguem essa regra. Ok? Não é aquele negócio que ele vem no meio da frase. Isso serve para o do, does e os demais auxiliares que veremos. Ok? Right? E aí você pode fazer sua pergunta, né? Do you like? Do you work? Do you study? Right? Do you have breakfast? Okay? Do you watch? Do you take a shower? Você toma banho? Tá? Então nós podemos usar essas perguntas aí para a gente treinar. Ok? Alright? Agora vamos lá. Agora eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz lá no começo dessa explicação. Só que agora eu vou colocar em inglês. Right? E você vai me falar qual dessas duas frases está na pergunta. Dê uma olhada. Ok. Viram? Qual dessas duas frases está no interrogativo? A segunda, com certeza. Por quê? Porque tem um auxiliar, do. Right? Aí você me pergunta, professor, o sinal de interrogação é obrigatório, mesmo eu sabendo que essa frase é uma pergunta, pelo fato de eu ter o auxiliar? Gente, o sinal de interrogação faz parte da gramática. Então, sim, ele é obrigatório, sim. Ok? É perigoso você errar, né, a parte gramatical da frase se você não colocar o sinal de interrogação, tá? Mas, alright? Mas, de qualquer forma, você tem que usar os auxiliares. Não faz pergunta sem usar um auxiliar, ok? Os auxiliares são usados, como eu falei para vocês, para a interrogativa e a negativa. Monte suas frases aí na interrogativa, que agora nós vamos falar da negativa. Bom, gente, como vocês viram, nossas aulas vão ser dessa forma, tá? Mais ou menos assim, daí para melhor, tá ok? Dentro do nosso curso, alright? Na próxima aula aí nós vamos falar da forma interrogativa e negativa,
né? Na verdade, eu já falei da interrogativa, nós vamos fazer a negativa e eu vou passar para vocês um diálogo com tudo que nós vimos agora para fechar essa primeira matéria que nós vimos na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, acesse lá o nosso site para vocês participarem das aulas, ok? E mandem aí para mim perguntas, alguma coisa que não ficou muito claro para vocês aí, vocês podem mandar para mim, tá? Lembrando que a nossa plataforma ela tem essa vantagem, tá? Vocês podem construir a aula, vocês podem me mandar lá junto da plataforma, né? Tem um campo lá de blog, esse negócio assim. Vocês podem, ou até mesmo via e-mail, vocês podem me mandar o assunto que vocês querem que eu fale, right? Que eu explique para vocês, tá bom? Lembrando que essa é uma aula experimental, alright? E tudo isso que eu falei vai estar detalhado dentro do nosso curso, tá ok? Alright? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula na semana que vem, tá ok? Bye bye. See you later, alligator.